Boa tarde. Eu quero agora, nessa mesa mais formal e solene, agradecer o Daniel pelo convite e cumprimentá-lo, Daniel, pela excelência do debate. Pelo menos o desta manhã foi excelente. Todas as pessoas com quem eu conversei depois da desconferência estavam muito felizes por terem aquela oportunidade de trocar as experiências que trocaram. Eu, pelo menos, volto para São Paulo com um mundo muito grande de informações novas a respeito do que é a vida dos blogueiros e dessa comunicação alternativa que existe nesse Brasil todo. O Brasil está bem representado aqui no Web4 e as informações foram preciosas. Às vezes a gente tem uma visão um pouco superficial daquilo que ocorre na profundidade do país. Obrigado. São 10 minutos só. Falar sobre liberdade de imprensa e necessidade de um marco regulatório da mídia no Brasil, em 10 minutos vamos tentar. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos um atraso no Brasil de cerca de 80 anos em relação às grandes democracias do mundo na regulação dos meios de comunicação, particularmente os meios de comunicação eletrônicos. A Europa, já nos anos 1920, na década de 20 do século passado, já estabelecia marcos regulatórios justamente para evitar o que acontece hoje no Brasil, que é essa brutal concentração dos meios eletrônicos nas mãos de poucos, e nós sabemos os perigos que isso representa para a democracia, para qualquer democracia. Os Estados Unidos, a pátria do liberalismo, tem leis de regulação desde 1933. Portanto, nós estamos atrasadíssimos em relação às grandes democracias do mundo. E agora, no começo do século XXI, nós começamos a ficar atrás das democracias latino-americanas, de algumas democracias que nós podemos chamar de democracias populares da América Latina, da Venezuela, do Uruguai, da Bolívia, do Equador, da Argentina, mais recentemente, com leis modernas que estão acompanhando não só o desenvolvimento tecnológico das mídias eletrônicas, mas também as mudanças culturais e políticas que ocorrem nesses países. Nós comentávamos hoje de manhã que hoje não é mais, no caso latino-americano, o poder que nós temos que enfrentar como repressor não é mais o poder do Estado. Ao contrário, o Estado precisa de leis que permitam que ele enfrente o poder das oligarquias que controlam a mídia. Então hoje é uma falácia dizer, ainda como alguns costumam dizer, que a mídia é o quarto poder, a mídia que controla os outros poderes. Ao contrário, a mídia é o poder. É o poder que muitas vezes suplanta os poderes republicanos, chegou a colocar e tirar o presidente da República, influencia o judiciário, como nós vimos na ação mal chamada de mensalão, influencia o executivo, é um poder sobre... Então nós somos um quinto poder. Um poder que olhe e vigie essa mídia. Mas para isso é necessária a existência de um marco regulatório moderno, como já estão fazendo esses países latino-americanos, que sentiram, os seus governantes sentiram na carne o que é governar sem poder falar diretamente com a população. É um absurdo que um governo popular, legitimamente eleito, ele tenha a sua mensagem dirigida à população filtrada pelas oligarquias da mídia. Então, para você falar, para você ter a mensagem chegar ao seu eleitor, à sua população, aos seus cidadãos, você tem que passar pelo filtro daqueles que são contrários a essas políticas, cada vez mais hegemônicos, cada vez mais unânimes nas suas políticas, nos seus pontos de vista, nas suas visões de sociedade. A Venezuela, em 2004, já adotou a chamada Lei Ressorte, que precisa ser estudada. Há duas leis que eu costumo indicar como material didático nos cursos de comunicação, cada vez mais influenciados pelo mercado, infelizmente. É a Lei Ressorte da Venezuela e a recente Lei de Meios da Argentina. A Lei Ressorte resolve um problema fundamental e crucial na questão do rádio e da TV, que sempre a falsa discussão de que, por exemplo, cenas de violência ou cenas de sexo podem ser desagradáveis para uns e agradáveis para outros. É tudo subjetivo. Então, já que tudo é subjetivo, vale tudo. A Lei Ressorte resolveu isso, não proibindo nada, mas classificando. Por exemplo,
cenas de sexo, de informação médica, podem ser colocadas em qualquer horário. E aí dá uma gradação de cenas, até chegar à pornografia, que só pode colocar de madrugada. A mesma coisa para a violência. Um tapa ou uma discussão contextualizada pode ir num horário mais acessível às crianças. Cenas mais violentas só em outros horários. Não há, é claro que a subjetividade não está resolvida. Sempre há subjetividade. Mas a lei Ressorte na Venezuela buscou diminuir ao máximo a subjetividade através de um marco legal. Citei a Venezuela e cito a Argentina, que eu acho que é, por ser mais recente inclusive, o modelo mais bem acabado de lei de comunicação de massa eletrônica. É lei de comunicação, não é lei de meios. Eu acho que é equivocado falar lei de meios. É lei de comunicação audiovisual. Não mexe com mídia impressa. Mídia impressa é outro departamento. Mexe com aquilo que é concessão do Estado, que são as ondas por onde circula o rádio e a televisão. A lei argentina, ela foi, primeiro, calcada num amplo apoio do governo e da população. Praticamente, é muito difícil você pensar, no Brasil, aconteceu o que aconteceu na Argentina. As pessoas saírem à rua para defender e sustentar uma lei de meios. Mas isso aconteceu. Então ela tem esse respaldo político, ela tem um respaldo acadêmico, porque ela é fruto de uma ampla pesquisa em toda a legislação, em todas as legislações mais avançadas existentes no mundo. E por ser a mais recente, ela incorporou nos seus 166 artigos aquilo que há de melhor do ponto de vista democrático das leis que existem em todo o mundo. Eu recomendo, inclusive, como estudo acadêmico, porque a cada artigo, a cada citação, há uma remissão para dizer, isto saiu daqui, da legislação do Canadá, da Alemanha, do Japão. Quer dizer, não é algo que... e claro, essa legislação desses países, claro que se adaptou à realidade argentina. Então, estamos atrasados. De 1988 para cá, segundo um pesquisador da UNB, já foram formulados 19 anteprojetos ou esboços de projeto de lei no Executivo brasileiro, por vários governos, de 98 para cá. 19 anteprojetos. Nenhum deles foi levado ao Congresso Nacional. Alguns governos chegaram a aventar a possibilidade de audiências públicas para discutir o projeto. Essas audiências nunca foram realizadas. E o que se quer para o Brasil? Que legislação que se quer? Primeiro, regular os artigos da Constituição de 88, que não foram regulados. Os artigos são muito bons, são positivos do ponto de vista da democracia, mas não há leis infraconstitucionais que permitam colocar os artigos da Constituição em pauta. Então, por exemplo, a questão da regionalização. Há um projeto de regionalização para regular a Constituição da então deputada Jandira Fegali, de 1992. Ele tramita no Congresso desde 1992. E os interesses das emissoras não permitem que este projeto de lei seja aprovado. Para não falar de outros itens da Constituição que necessitam de regulamentação, não passam. Esse é o primeiro, o que se quer. Se quer simplesmente regular a Constituição. Mas se quer mais. Né? É fundamental quebrar o monopólio que a gente chama da propriedade cruzada dos meios de comunicação. É um absurdo que uma mesma família controle os meios de comunicação mais importantes de uma determinada área. O exemplo clássico é o do Rio Grande do Sul, e acho que um pouco de Santa Catarina, com a RBS, onde o sujeito liga o rádio de manhã, acorda, liga o rádio, e tem um comentarista dando opinião do patrão e da visão dele sobre política. Ele abre a 0 hora e é o mesmo comentarista. Aí ele liga no jornal da televisão e é o mesmo comentarista. E ao longo do dia as coisas se repetem. Isto é antidemocrático, isto é ditadura. Isto é uma ditadura da informação. Né? É isto que se quer combater com uma lei que impeça, como é a lei argentina, que um mesmo grupo controle um conjunto grande de meios de comunicação. Que se abra espaço para outras vozes, para outras visões de mundo. E uma coisa ainda um pouco mais específica é o direito de resposta. O direito de resposta que foi abolido pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele
derrubou a lei de imprensa e hoje não há nenhum instrumento legal para as pessoas poderem se confrontar àquilo que os meios de comunicação produzem. Contra isso, há duas falácias que são repetidas constantemente. Primeiro é a da censura, quando se busca um instrumento de fácil compreensão do público, que é a palavra censura, e se coloca a censura como símbolo daquilo que é exatamente o contrário dela. Acabei de dizer, o que a gente quer é mais vozes, quer liberdade de expressão. E se usa a palavra censura para dizer que aqueles que querem a liberdade de expressão estão querendo a censura. E não há muito como... E é difícil essa discussão, porque o fantasma da censura, apesar da ditadura ter acabado há tanto tempo, ainda está presente na sociedade brasileira. Então há o uso falacioso dessa mensagem para impedir a discussão da anticensura, que é uma lei democrática de comunicação. E a outra falácia que se repete constantemente é de que a tecnologia resolve tudo. Agora a moda é dizer que com a TV digital, com tantos canais, não há necessidade de lei. Todo mundo vai ter canal de televisão. Todo mundo vai ter canal de televisão. Então, não há necessidade de lei. Mais ainda, agora a televisão vai ser vista pela internet. Então, vai haver uma multiplicação de oferta tão grande que não precisa de lei. A mesma coisa era dita, e eu não me esqueço, nos anos 80, quando se dizia, agora vem a TV a cabo, vai ter tanto canal que também não precisa de lei. Nós sabemos o que é a concentração da TV a cabo no Brasil. Melhorou um pouquinho agora com essas mínimas cotas que foram abertas com a lei aprovada no ano passado. Então, essas falácias são colocadas com obstáculos grandes que a gente tem que combater quase que diariamente, porque elas são repetidas diariamente por aqueles que não querem esse avanço democrático. Eu acho que essa luta pela democratização, ela se trava basicamente, e eu vou concluir porque já estou chegando aos 10 minutos, basicamente por dois caminhos. Um é esse, a busca de um marco regulatório moderno, democrático, a exemplo das grandes democracias do mundo e das democracias latino-americanas, e a outra é o fortalecimento das redes públicas de televisão e das mídias alternativas. Hoje o debate com os blogueiros mostrou a importância dessa mídia, como ela já está hoje, a mídia alternativa, se contrapondo efetivamente, na prática, às mensagens da mídia tradicional, da indústria cultural consagrada nos últimos 100 e poucos anos e que ainda é a indústria de massa em todo o país. O fortalecimento das redes públicas, das emissoras públicas e das redes e da formação de redes alternativas é outro caminho para enfrentarmos esse bloqueio midiático imposto pelas grandes empresas de comunicação. E aí a participação do governo é fundamental nos dois aspectos, tanto em assumir finalmente uma iniciativa que leve à discussão na sociedade e depois ao legislativo de um projeto de lei democrático, por um lado, e por outro lado, dando incentivo às redes públicas, dando incentivo publicitário às redes alternativas, deixando de lado esta outra falácia, que é o uso da chamada mídia técnica para a distribuição das verbas publicitárias do governo, porque esta falácia, ela simplesmente esconde o tratamento igualitário dado a desiguais. O que é a mídia técnica? A publicidade do governo é dada para os veículos de maior tiragem ou de maior audiência, por isso se exclui toda a mídia alternativa. Se trata de uma maneira igual, desiguais. Empresas poderosas com blogueiros que também precisam e necessitam das verbas públicas para poderem trabalhar, para poderem colocar em funcionamento os seus blogs. E não são eles particularmente que precisam. Quem precisa é a sociedade, porque eles trazem e levam para a sociedade as informações contra-hegemônicas. Eu acho que esses dois caminhos são os caminhos que nós estamos trilhando com muita dificuldade, mas eu espero que se ampliem. Obrigado.